Vou dando um bom dia aqui ao Fábio Osterman. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, meu caro Fábio Renner. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores. Prazer estar aqui presencialmente novamente. Acho que fazia aí 1 ano e meio que eu não via presencialmente. Não em Camaquã. Em Camaquã eu até vinha antes, mas aqui na Rádio Acústica, por onde eu costumeiramente entro direto do meu gabinete ou do meu escritório na minha casa. Então é um prazer estar aqui novamente contigo. É bom a gente receber a turma que cruza por aqui, e essa semana o Rio Grande do Sul viveu na Assembleia Legislativa uma série de assuntos, né, importantes. Um deles foi o aumento ao funcionalismo público, que gerou uma bastante discussão. 6%. Diz o Estado que era o máximo que podia dar. O que tu compreendeu esse assunto? Como é que foi? Esse aumento de 6%, ele certamente é insuficiente para quem ganha pouco. Eu cito como exemplo, um servidor que ganha R$ 1.500 vai ganhar um aumento de R$ 90, o que obviamente não é suficiente para suprir as suas necessidades, para compensar o achatamento que vem sendo feito dos salários desses servidores por conta da inflação. Por outro lado, para o servidor que ganha seus 33 mil reais, como é o caso de boa parte dos desembargadores, aliás, a maioria ganha mais do que isso, mas vamos pegar como exemplo porque o número fica mais redondo. Um servidor que ganha 33 mil reais ganhou um aumento de 2 mil reais. Então esse aumento, a crítica que a bancada do Novo fez, é o fato de que se trata de um aumento injusto, porque ele é proporcional. A gente defendeu que houvesse a inclusão da situação dos servidores que ganham menos nas exceções do regime de recuperação fiscal. Só que o governo tinha receio que houvesse uma pressão organizada de outros grupos, querendo que daí, se desse, por exemplo, um aumento de 10% para os servidores que ganham menos, que fosse cobrado que se desse um aumento de 10% para todos. O governo, na prática, não quis combater e peitar essa lógica cruel do nosso serviço público, que acaba privilegiando, infelizmente, uma minoria, e eu digo isso, uma minoria de privilegiados, que são os grupos ali que estão no Ministério Público, no Judiciário, no TCE, na Defensoria e mesmo na Assembleia. E sobre a Assembleia, até é curioso, né? Se o cidadão for buscar os maiores salários da Assembleia, vai ver que não são os deputados os maiores salários. São de servidores e assessores que estão lá. E tem transparência, tem tudo, mas a gente acaba não vivendo o dia inteiro para olhar onde é que tem, quem ganha essas coisas. Obviamente, né, Fábio, buscar aumentar de forma diferenciada os servidores, a gente sabe que as categorias mais bem organizadas, elas estão mais próximas do poder. Exato. E isso, eu tenho certeza que o governador Ranolfo ia arrumar mais um problema, tu dar um aumento para gente que ganha pouco e não dar aumento para quem ganha mais. Tenho certeza que a pressão ia ser muito maior. Com certeza, né? Mas governar sem estar sob pressão é uma ilusão. Evidentemente que há pressão de todos os lados. A questão é que eu acho que um governante tem que ter a coragem de estar do lado da população e do lado daqueles que mais precisam. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, a nossa política vem sendo cooptada e sequestrada pelos grupos organizados da elite do funcionalismo público. E isso a gente precisa confrontar. E daí, na prática, o que a gente viu foi, enfim, só 2 votos contra, né? A bancada do Novo votou contra esse aumento. Tem muitos servidores, mas vocês não propuseram uma emenda. A gente não podia mudar a regra lá, porque alguns partidos demagogicamente propuseram lá, a emenda fosse só para alguns, ou a emenda fosse um aumento maior, mas isso não seria possível, porque se tratava de uma revisão geral, e sob o modelo de revisão geral tinha que ser igual para todos. Certo. Nós estamos também recebendo aqui o deputado estadual do Partido Novo, Fábio Osterman, comigo também em Porto Alegre, Ayrton Lemos, e o papo inicial, Ayrton, nessa primeira parte da entrevista com o Fábio, é justamente sobre o papo que nós tivemos com o Leonardo da Máquia, que trata sobre a questão desse refis aí, dessa reconsideração do Estado do Rio Grande do Sul com a dívida da União. Assunto esse que foi polêmico na terça-feira, Ayrton Lemos ficou até meia-noite lá na Assembleia, e que provavelmente vai voltar nos próximos momentos. Deputado, ouvimos a manifestação do presidente da OAB. A gente sabe que existe uma demanda e uma necessidade muito grande da sociedade debater um pouco mais sobre isso, sob pretexto de que daqui a pouco o Estado ou o governador assinam uma contratação de uma nova constitucionalização da dívida estadual e acaba prejudicando novas gestões. O senhor, como deputado na Assembleia Legislativa, como é que está isso? Como é que isso é claro é cristalino para os deputados que tem que haver
essa assinatura com a União para a dívida estadual? Bom, Fábio, o debate, em primeiro lugar, acho que é fundamental e é importantíssimo que o debate seja feito de maneira séria, de maneira técnica e de maneira ampliada, mas é importante também a gente reforçar que esse debate já ocorreu e vem ocorrendo. A Assembleia Legislativa, somente nessa legislatura, já aprovou 5 projetos que tratam da adesão ao regime de recuperação fiscal. Por meio de temas variados, como a própria regra do teto de gastos, da qual eu fui o autor inicialmente. Sim. Por meio de uma PEC, e foi um debate no qual eu estive muito profundamente envolvido, ainda como presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. Então esse debate vem sendo feito há bastante tempo com a Assembleia, com a sociedade, na opinião pública, e deve seguir sendo feito até a próxima terça-feira, quando eu espero que a gente vote esse projeto que tramita em regime de urgência, que por ser um projeto de lei complementar, ele precisa de um quórum um pouco mais alto, né? Precisa de 28 votos, mas acredito que teremos esses 28 votos, basicamente porque é um projeto que não vai impedir a ação da OAB. Tenho grande respeito pelo nosso amigo presidente Leonardo Lamacchia, temos uma excelente relação, estamos juntos aí em diversos frontes, mas nesse caso é importante saber diferenciar, né? A OAB tem uma ação e tem total legitimidade para seguir com essa ação que tramita desde 2012, mas isso não deve obstaculizar a nossa adesão ao regime de recuperação fiscal, que é uma imposição da realidade. Ô Ayrton Lemos, eu tô sem a tua câmera aí, se tu puder ligar para mim, por favor. Peraí um pouquinho, devo ter desligado aqui na correria, que eu tava produzindo uma reportagem aqui. Peraí. Eu vou entrar de novo no link aqui, tá, Fábio? Essa decisão da OAB poderia ter sido qualquer outra entidade ou mesmo os governos. 2012 nós tínhamos o governador Tarso Genro e havia um alinhamento o elemento das estrelas, como eles chamavam, né? entre o governador Tarso Genro e a presidente Dilma. Naquela época provavelmente deve ter sido consultado o Estado ou motivado o Estado a tentar entrar em tratativas com a presidência da República. Por que naquela época Tarso Genro e Dilma não fizeram esse acerto aí? Basicamente porque a dívida existe e não há meios de simplesmente dizermos a dívida não existe e discordamos e não vamos pagar. Não existe isso. E a prova é justamente isso que tu mencionaste. Se nem no governo do PT, que é o maior opositor ao regime de recuperação fiscal, se conseguiu barrar o pagamento da dívida, o governo do PT pagou a dívida durante seu governo porque sabia, inclusive sacando recursos de depósitos judiciais do Caixa Único para pagar, sem ter como pagar e gerando um passivo muito grande para os governos seguintes, porque sabia que não é simplesmente assim, se dá calote, né, e que vai se resolver. Infelizmente esse debate está sendo um pouco contaminado pelo tema eleitoral, está sendo contaminado também por uma visão de algumas corporações do serviço público, dentro das quais obviamente a gente precisa destacar a AJURES, que é a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, que tem sua legitimidade para trazer esse tema em debate, mas que vem se destacando por ser um grupo organizado de defesa de privilégios do estado do Rio Grande do Sul afora. Isso precisa ser dito. E essa pauta é uma pauta deles, do PSOL e do PT. A não adesão ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, infelizmente, é uma medida urgente como o próprio nome diz, para se recuperar estados que, como o Rio Grande do Sul, estão em frangalhos em termos fiscais e atingiram um patamar de insustentabilidade que corrói a nossa capacidade de prestar serviços públicos dos mais básicos. Atualmente a gente consegue manter o Estado funcionando porque a gente está sob uma liminar que nos permite não pagar as parcelas da dívida. Se a gente tiver que voltar a pagar essa dívida que nos custa anualmente cerca de 3 bilhões e meio, o que vai acontecer? A AJURES vai fazer uma vaquinha para pagar? O PSOL e o PT vão contribuir? Não. Eles vão seguir pressionando por mais gastos públicos. Por quê? Porque eles não têm interesse em saber como é que o cidadão que está do outro lado aí, trabalhando no setor privado, vocês aqui, que tem que pagar as contas da rádio, uma rádio privada, tem que pagar o salário dos trabalhadores, como é que vocês vão fazer para pagar mais impostos? Ayrton Lemos quer participar com a entrevista. Ayrton? Eu tenho duas questões ao deputado, não é? Sobre essa questão da dívida e esse debate que a OAB e a AJURES trouxeram à tona a partir daquele artigo no jornal Zero Hora. Sobre essa questão, o senhor está falando da questão da esquerda, né, que sempre defendeu não aderir ao regime de recuperação fiscal, mas o que a gente vê agora também é que há partidos, inclusive
do governo federal, como o pré-candidato Onyx Lorenzoni, o senador Reis, que são contra a adesão do regime de recuperação fiscal. O senhor acredita numa espécie de oportunismo político também nesse ano de eleitoral? Como é que o senhor analisa essa questão? Porque a política do governo federal, em que pese do ministro Guedes, é uma política liberal, como defende o Partido Novo também. E a outra questão, deputado, é a respeito do PL 51, que autoriza o Estado a investir em estradas federais aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a posição do Partido Novo a respeito desse tema? Certo. Bom, em primeiro lugar, eu lamento que os interesses eleitorais estejam se sobrepondo aos interesses do Rio Grande do Sul. E esses posicionamentos, não só do Onyx, mas também do Reis, estão demonstrando que o populismo fiscal, que a demagogia eleitoral é ambidestra no Rio Grande do Sul, infelizmente. E que a grande divisão não é entre direita e esquerda. É entre quem quer viver e quem quer permitir que se viva às custas do pagador de impostos e quem quer viver em um estado que caiba dentro da sua própria realidade, das suas próprias condições e que sirva como um alívio para o pagador de impostos. Né? O ministro Onyx, quer dizer, o ex-ministro Onyx, voltou a ser deputado federal agora, ele sabe muito bem da necessidade do regime de recuperação fiscal, ele foi deputado estadual, é deputado federal, acompanhou como ministro boa parte dos debates e discussões sobre a adesão do Rio Grande do Sul, ele sabe da necessidade, né? Os deputados do partido dele na Assembleia também sabem. Alguns até alegam que precisa ter mais transparência, que é algo que a gente concorda. A bancada do Partido Novo fez um pedido de informações ao governo para que traga quais são as exceções do regime, quais são as possibilidades de convênio, para que a gente possa defendê-lo com tranquilidade. Aproveito para cobrar novamente, publicamente, o governo para que responda o pedido de informações do Partido Novo, para que a gente possa buscar trazer para a sociedade essa discussão de uma forma mais ampla. Mas isso não deve ser um impeditivo para que a gente aprove essa adequação ao regime de recuperação fiscal, que é o PLC 48, que basicamente cria uma mudança pequena no teto de gastos para incluir também os investimentos, o que obviamente não vai impedir que o Rio Grande do Sul faça investimentos, mas apenas vai estabelecer que, olha, a gente precisa de investimentos, a gente tem que fazer investimentos, mas esses investimentos têm que caber dentro das contas públicas, senão simplesmente não se vai ter um incentivo para cortar onde é dispensável, onde é supérfluo, para simplesmente sair gastando por aí. E a gente entra na questão do PL 51, que trata na prática de uma doação de 495 milhões de reais do governo do estado para o governo federal, ou seja, quase R$500 milhão para o governo federal cumprir com as suas obrigações. A bancada do Partido Novo é amplamente favorável a investimentos em infraestrutura, mas a gente não pode ser a favor de uma deturpação das funções estaduais e de um presente do governo estadual para o governo federal. O governo federal tem o dever de investir nas nossas rodovias federais. Nós somos um dos estados que mais paga imposto no Brasil e que menos recebe. E é equivocado o governo alocar, tendo tantas necessidades em rodovias estaduais, rodovias que não têm sequer acesso asfáltico, rodovias que o governo do estado está querendo botar pedágio, como é o caso da 118, rodovia urbana da região metropolitana, que o governo quer colocar um pedágio no acesso para as duas cidades mais pobres do Rio Grande do Sul, que são Alvorada e Viamão, e vai jogar 500 milhões em rodovias federais, que eu conheço muito bem. Eu, como morador de Porto Alegre e como também, claro, uma pessoa que transita bastante aqui na região, conheço bem as dificuldades da 116 aqui, especialmente da 116 na região metropolitana, no eixo norte, e sei das necessidades de investimentos lá, mas esses investimentos têm que ser federais. Porque imagina o precedente que isso vai abrir, Ayrton e Fábio e ouvintes, pro governo federal pegar e olhar para o Rio Grande do Sul, vocês há pouco estavam reclamando que não tinham dinheiro para pagar dívida, que precisam aderir ao regime de recuperação fiscal. Agora vocês não querem aderir ao regime, vocês não querem cumprir com os requisitos e querem doar dinheiro para o governo federal. O que está acontecendo? Né? Isso cria um constrangimento que vai atrapalhar as nossas negociações, vai atrapalhar inclusive uma rediscussão do Pacto Federativo. Eu não estou tomando posicionamento a respeito favorável do governo, só queria uma palavra do senhor, mas questão da BR-116 é um problema histórico no Rio Grande do Sul. A gente noticia mortes todos os dias aqui na Acústica FM em função das péssimas condições da BR-116, e a população não quer saber de onde vem o recurso, ela quer que a obra seja executada. Como é que o senhor não se coloca no lugar da população, principalmente na região sul, que
que sofre com esse problema da 116? Perfeitamente, Ayrton. Eu entendo perfeitamente, mas se a gente levar esse argumento no extremo, daqui a pouco a gente vai estar também pedindo para o governo municipal tirar recursos da merenda das crianças para investir em rodovias federais. Rodovias federais devem ser duplicadas, ampliadas e melhoradas por meio de recursos federais. Acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que ter uma postura mais altiva em relação ao governo federal naquilo que nos cabe. Não ficar entrando em demagogia de dizer que não existe dívida. A dívida existe. A dívida é fruto de decisões equivocadas no passado. Mas a gente tem que também rediscutir o Pacto Federativo. A nossa bancada federal de deputados federais eleitos pelos gaúchos tem que ter uma postura mais altiva em relação a desperdícios do governo federal, a privilégios para outros estados, outras regiões, especialmente regiões norte e nordeste, que acabam na prática sugando recursos escassos pagos pelos gaúchos, que acabam sendo distribuídos aí Brasil afora, então, com um baldinho furado. A posição do Partido Novo nesta votação será favorável ao governo do estado do Rio Grande do Sul a repactuar essa conta? Nós somos favoráveis ao PLC 48, que é o PLC que estabelece, que muda a regra do teto de gastos estadual. Sim, que é uma exigência do governo federal. Que é uma exigência para adesão ao regime de recuperação fiscal. Bom, os outros pontos já foram tratados antes, né, Ayrton? Inclusive com venda de estatais, essas coisas, né? Isso. A exigência do governo federal sobre o Banrisul, isso já caiu? Isso caiu, infelizmente caiu. Infelizmente caiu, porque acho que seria uma medida saneadora importante também para as nossas finanças públicas, especialmente se o Banrisul tivesse sido vendido quando as ações ainda estavam em alta, porque agora a gente está vendo um movimento de queda nas ações do Banrisul, queda no valor de mercado, que infelizmente deve se acentuar nos próximos anos, né, por conta inclusive da descentralização do próprio setor bancário do Brasil. Ayrton, alguma pergunta a mais para o deputado? Não, para mim é isso, Fábio. Agora eu vou aqui transitar pela South Summit, deputados. Vou conversar com o prefeito Melo agora também aqui. Boa, bom trabalho, Ayrton. Grande abraço. Obrigado, Ayrton. Muito obrigado, deputado. A gente se encontra na Assembleia, sempre incomodando ali o deputado, que nos passa muitas informações e ajuda a reportagem na hora do caos também. Exato. É um prazer. Abraço. Um abraço. Deputado Fábio Osterman, esse é um assunto que está colocado e que vai ter discussão agora na próxima semana. E eu acho que é interessante saber essas posições, justamente porque eu acho que ficar em cima do muro é uma coisa complicada. E isso sabe que a bancada do Novo não faz. Não, né? A gente costuma ter isso é importante. Sobre as coisas. Importante tocar sobre isso. Bom, algumas coisas de impacto do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí a questão piso salarial dos enfermeiros, piso salarial também agora mais dos agentes de saúde, agente comunitário de saúde. Tudo isso, em véspera de eleição, acaba sendo um problema para os futuros administradores. Exato. Não só para os administradores públicos, mas também administradores privados. Eu visito muitos hospitais Rio Grande do Sul afora e tenho visto uma preocupação muito grande dos gestores que alegam que, olha, a gente não vai ter dinheiro para pagar. Eu estive semana passada visitando um hospital em Panambi e outro em Ijuí. O hospital de Panambi, que é um hospital de um porte menor. Sim. O gestor do hospital alegando que, olha, isso vai aumentar nossos custos em mais de R$1 milhão. E a gente não sabe de onde a gente vai tirar esse dinheiro, porque o governo também não sinalizou com aumento nos repasses. Né? Hospitais que atuam basicamente atendendo pacientes do SUS, que tem uma tabela historicamente defasada, não sabem o que vão fazer. E são medidas que parecem bem intencionadas, mas que geram repercussões negativas e podem afetar negativamente a saúde das pessoas, inclusive o mercado de trabalho desses profissionais importantíssimos, mas que precisam entender. E a bancada do Novo foi a única bancada a votar integralmente contra o piso nacional da enfermagem, não por ser contra esses profissionais, evidentemente, mas por entender que melhoria nas condições de trabalho, aumento salarial não se faz por meio de canetaço. A gente precisa ter condições fiscais para isso. Infelizmente, no nosso país, a gente fica gastando dinheiro naquilo que não é fundamental e falta recursos para a saúde, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura. Só que não é simplesmente aprovando uma lei sem dizer de onde vai sair o dinheiro que vai acontecer. O que vai acontecer é que vai ser vetado ou se sancionado, não vai ser aplicado porque não há origem de recursos. Ou pior ainda, o governo vai ter que fazer algum malabarismo para poder garantir esses recursos, seja aumentando impostos, seja emitindo moeda, que é o pior de todos, ou seja emitindo dívidas. Bom, vamos falar de outros assuntos aí. Nós temos a causa do Detran aí, que deu uma repercussão positiva no que diz respeito ao trabalho do Detran no Rio Grande do Sul. Prorrogação de 5 para 10 anos a renovação de carteira e alguns custos que o Detran tinha começou a melhorar em função
do trabalhador gaúcho no que diz respeito, mas o preço da carteira continua nas alturas. Seguimos tendo a CNH mais cara do Brasil, Fábio. É um valor absurdo aqui no Rio Grande do Sul que a gente paga, que é decorrente de algumas regras do Detran, como por exemplo, regras que impedem a competição entre CFCs, né, entre as autoescolas, estabelecem um limite por população. Regras também que estabelecem um tabelamento de preços, e a gente sabe, né? Se os fornecedores, se a entrada de novos fornecedores é limitada e se o preço é tabelado, não há incentivo para a melhoria do serviço, não há incentivo para a redução dos custos. Adicionalmente, quase R$400 do custo final da CNH no Rio Grande do Sul é fruto de uma obrigatoriedade que só existe aqui de realização de aulas em simuladores, além das aulas práticas no volante, no carro, na rua. Isso dá 10% de uma carteira para quem quer tirar carro e moto, mais exato, ou menos. Exato. São cerca de R$377 que custa aqui no Rio Grande do Sul a mais. Em outros estados eles fazem algo muito interessante. Por exemplo, eles estabelecem o número de 20 horas de aula prática, mas se pode fazer, por exemplo, 15 no carro e 5 no simulador. E o simulador é uma tecnologia interessante para quem nunca teve contato com carro, por exemplo. Eu tive a oportunidade de testar o equipamento da principal empresa fornecedora de simuladores, que é uma empresa gaúcha de Caxias, inclusive. Achei bastante interessante, mas sigo sendo contra a obrigatoriedade. Acho que deveria ser uma alternativa para o cidadão poder optar. Porque essa obrigatoriedade, que no Rio Grande do Sul a gente acaba sendo obrigado a 20 horas na prática no carro e mais 5 do simulador, que acaba obviamente encarecendo, né? A gente não está falando de R$40, a gente está falando de R$400. E mesmo que fosse R$40, por ser obrigatório, a gente seria contrário. A gente é favorável à facultatividade, que nem existe em todos os outros estados. Só que essa questão é uma questão que está sob liminar no Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região de Porto Alegre. É uma liminar obtida pelo sindicato dos CFCs, que a gente está na expectativa aí de que seja derrubada. Inclusive, eu tive a oportunidade de dialogar recentemente com o desembargador Favreto, que é o relator dessa ação, que deve dar um direcionamento para essa ação, acredito eu, até junho. E estamos na expectativa de ter essa vitória para o pagador de impostos e para o cidadão gaúcho. Sobre bagagens nos voos nacionais e internacionais aí, eu sei que é um assunto extremamente complicado, né? Sim. E dias atrás agora eu viajei de novo e isso que era uma coisa, era um direito do cidadão que viajasse de avião, porque avião tornou-se barato para viajar, agora virou um problema. E isso aí, como é que está sendo tratado esse assunto? Pois é, foi aprovado na Câmara, né, a proibição de cobrança por bagagem, além do limite de uma bagagem, ou melhor, até o limite de uma bagagem de 23 quilos e 32, salvo engano, para voos internacionais, que é uma medida que é mais uma medida também que parece bem intencionada, mas que acaba fazendo com que passageiros que não carreguem bagagem tenham que subsidiar os custos de passageiros que carreguem bagagem. Porque, obviamente, a companhia aérea tem que provisionar um espaço no avião, uma capacidade de transporte de peso para carregar bagagens. E com o fim da cobrança, mais passageiros vão se sentir incentivados a levarem uma bagagem mais pesada. Algo que antes... É que nem, por exemplo, tu estabelecer a obrigatoriedade da companhia aérea de fornecer comida. O passageiro que não come acaba sendo obrigado a subsidiar indiretamente, mas o problema é que isso não se vê tão diretamente, especialmente porque nos últimos anos, como houve um aumento no preço dos insumos da prestação desse serviço, né, especialmente do combustível, mesmo acabando a passagem grátis, a bagagem grátis, acabou aumentando as passagens, né? Então as pessoas acabaram confundindo, acharam, mas eu agora tenho que pagar pela bagagem e tenho que pagar mais pela passagem. Mas é que uma coisa não tem relação com a outra. Eu concordo contigo. E esse negócio de almoço grátis aí, ou de lanche grátis, não existe. Em algum momento tu paga a conta. E eu acho que o ente público não, o setor público não tem que interferir diretamente numa coisa dessas, né? Eu acho que nós temos que fazer a passagem de avião ser mais barata possível para que a gente possa se deslocar. Agora, onde como é que a gente vai fazer isso? A empresa repassa. Eu tenho certeza que a gente não vai fazer isso criando mais uma dificuldade para as empresas, gerando mais peso no avião, fazendo com que os aviões gastem mais combustível e tenham que repassar para o consumidor. O que vai garantir passagens mais baratas é o governo parar de atrapalhar as empresas que querem ajudar na infraestrutura aeroportuária. Tem que
privatizar todos os aeroportos, aí tem que ter mais aeroportos regionais, porque com isso a gente vai ter mais empresas de baixo custo querendo operar no Brasil. A gente tem que, claro, ter as regulações de segurança, mas fora isso a gente tem que abrir o mercado. Hoje no Brasil a gente tem na prática 3 companhias aéreas operando. E isso, obviamente, diminui a competição, porque essas empresas, obviamente, elas se combinam ali, né? Todo mundo sabe. Que elas acabam. Não quero acusar ninguém aqui de cometer o crime de formação de cartel, mas, poxa, são 3 empresas que operam no país, né? Fica muito fácil não haver competição. Vai olhar na Europa como é que é, nos Estados Unidos como é que é. Qualquer cidadezinha tem um aeroporto. A gente tem que ampliar isso. Tem muita companhia aérea voando e acaba o preço, muitas vezes, criando promoções e outras coisas mais. Deputado Fábio Osterman, do Novo, batendo um papo comigo aqui. Eu sei que tem um compromisso, já peguei 15 minutos a mais da tua agenda. Mas obrigado por ter bom bater um aí. papo aí. Fico sempre à disposição, mesmo online, quando a correria aperta aí, mas sempre prazer também estar aqui vindo. Tô rumo a Pelotas agora no início da tarde, tenho alguns compromissos por lá também. Enfim, tenho muito carinho pela região, aqui pela cidade, tenho grandes amigos e gosto de estar aqui sempre que possível. E sempre possível bater um papo com um dos melhores veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, que tem essa bela estrutura e sempre essa qualidade editorial de sempre, e com o nosso amigo Ayrton lá, direto da Assembleia lá. Exatamente. Cobrindo. Estamos fazendo um belo trabalho por lá. Obrigado, Ita.